Bom dia, turminha. Bom dia, sexto ano. Bom dia. Como vocês estão? Estão bem? Aqui nós iremos dar início a mais uma aula de gramática no dia de hoje, né? Sabendo que hoje nós faremos uso do nosso livro de gramática. Vamos dar continuidade do conteúdo que a gente estava estudando quando paramos para revisar os conteúdos para a prova, certo? O conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo direcionado à ortografia. Vamos continuar com os estudos de ortografia. Em especial, né, nós vamos ver hoje o uso de S e do Z. Ainda que vocês saibam que a gente já viu esse assunto, nós vamos voltar por ele hoje, certo? Porque eu vi que ficou ainda algumas pendências para a gente ver. Por isso, nós vamos voltar aqui do nosso uso do S e do Z. Quando que eu uso S, quando que eu uso Z, quais as palavras que eu utilizo S, mas que tem som de Z, quais as palavras que eu utilizo S com som de C, né? Essas palavrinhas nós vamos ver hoje de acordo com as regras dentro da gramática normativa da língua portuguesa, certo? Vamos lá. Nós vamos encontrar esse conteúdo na página 69 do livro de gramática de vocês. Então, abram o livro na página 69 e vamos ver o que tem para ser estudado. O alfabeto português é composto por 26 letras, sendo o S uma delas. Nas palavras com som de S, né, as palavras grafadas com S, esta consoante pode aparecer no início. Então, elas podem aparecer no início, né? Podem aparecer no meio das palavras e podem também aparecer no fim das palavras. E para cada uma dessas três, nós temos regras, né? Gramática sempre mostra o uso das letras dentro da ortografia através de suas regras. Nós vamos ver quais são essas regras hoje, viu? A utilização da consoante S gera muita dúvida entre os falantes, provocando frequentes erros em sua utilização. Sim, a gente erra muito, né? Quando a gente vai grafar uma palavra com S, não sabemos se é S ou Z, porque tem aquela semelhança de som. Então, quando o som de S é o som do Z, por que eu utilizo S e não Z, se o som é de Z? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, quando a consoante S aparece no meio das palavras em posição intervocálica, ou seja, entre duas vogais, assume a pronúncia Z. Por exemplo, casa, mesa, desânimo, liso. Então, observe, uma palavra ela tem o S, né? Um S intervocálico, ou seja, está entre duas vogais. Então, esse S vai ter som de Z. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês completarem com S ou Z, né, e tiver duas vogais, né, o espaço entre duas vogais, vocês já vão saber que vocês vão completar com S. Porque a letra, né, intervocálica, né, essa consoante intervocálico com som de Z é o S, certo? Então, o exemplo aí que eu trouxe para vocês são as palavras casa, mesa, desânimo, liso, e etc. A consoante S é também muito utilizada como desinência indicativa de plural. Então, quando o S vem no final da palavra, em muitos casos ela é uma desinência indicativa de plural. Dado que a principal regra de formação do plural é acrescentar S à palavra no singular, ou seja, menina, meninas, casaco, casacos, mãe, mães. Além disso, embora o som S seja representado principalmente pela letra S, pode ser também representado por outras letras, como C, cedilha, SS, SC, S cedilha, X ou XC. Então, nós vemos aqui que, embora a grafia seja S, as palavras também podem ser grafadas com outras letras, mas também apresentar o som de S. Por exemplo, cedo. Cedo tem almoço, ó.
Cedo eu grafo com C, mas esse C tem som de S. Cedilha, almoço, ó, som de S. Missa, 2 S com som de um S. Acrescentar, eu tenho aí o SC com som de S. Desço, um S e um cedilha com som de S. Auxílio, eu tenho um X com som de S. E em excesso, eu tenho um XC com som de S. Eu trouxe para vocês aqui uma lista, né? Eu trouxe para vocês aqui uma lista de palavras que tem o S no início delas. Por exemplo, vamos ver quais são essas palavras. Eu tenho sagacidade, eu tenho salientar, sarcasmo, satisfação, sensacional, serenidade, singelo, síntese, sistemático. Ó, observem aí com atenção a palavra síntese. O que acontece com a palavra síntese? Eu tenho S intervocálico. Por que eu não leio síntese e leio síntese? Né? Por quê? Porque o S intervocálico ele tem som de Z. Então, por isso que se eu escrever a palavra síntese com Z, vai estar errado. Porque são 2 vogais e a regra gramatical diz que entre 2 vogais eu tenho que grafar com S, mesmo que foneticamente falando seja um Z. Então, síntese, sistemático, sobresaliente, solícito, sublime, subsídio e supressão, e entre outras. Palavras com S no meio. Então, entre vogais aqui, as palavras que assumem o som do Z. Palavras intervocálicas, com S intervocálicos. Quais são essas palavras? Vamos ver. Análise, ó, o S lá entre o I e o E. Eu tenho casamento, catalisador, certo? Colisão, conclusão, crise, curiosidade, decisão, desejo, desenhar, paisagem, pesquisa, tesoura, usuário e visita. Então, essas palavras aí são todas grafadas com S, mas assumem o som de Z porque é um S intervocálico. Então, o S veio entre 2 vogais, tem som de Z. Então, palavras que têm um espaço entre 2 vogais para você completar com S ou Z, você vai completar com S, porque você vai saber que a regra diz que a letra que eu utilizo entre as vogais é S e não Z. Tem som de Z, mas eu grafo com S. Palavras com S no meio, entre vogal e consoante, mantendo o som do S. Absurdo, ansiedade, cansaço, consequente, consideração, consistente, consulta, descansar, inseguro, insucesso, intensidade, intenso, recenseamento, suspense. Então, essas palavras aí tem o S no meio, né? Mas esse S, ele vem entre consoantes, é um S interconsonantal e tem o som de S. Então, a palavra é grafada com S e também tem o som de S, viu? Palavras com S no fim, após, atlas, através, né? Se através aí, muitas pessoas ainda escrevem com Z, mas vem de atravessar, né? Atravessar não é com Z, né? Com S. Então, através, depois, inglês, lápis, óculos, ônibus, país, pires, português, tênis, 3, vírus. Palavras que são grafadas com S no final e essa grafia também tem o som de S. Atenção! Segundo as regras do português, o S só apresenta som de Z quando se encontra entre 2 vogais, como eu já expliquei para vocês. Existem, contudo, algumas exceções, ou seja, palavras que não se encaixam nessa regra, com o S apresentando som de Z entre uma vogal e a consoante nasalada N. Né? Então, vamos lá. Ó. Intransitivo, transação, transacionar, transacto, transamazônico,
transuente, transição, trânsito, transitório. Ó, tem algumas exceções para essa regra. Que exceções são essas? Né? Quando o S tem som de Z entre uma vogal e uma consoante nasalada. Qual é a consoante nasalada que a gente estudou lá nos fonemas? É o N. Né? Então, quando o S vem entre um N e uma vogal, o que acontece? Também tem som de Z. Viu? Então, não é apenas entre vogais, não. Eu tenho duas regras que explicam isso. Então, o meu S com som de Z, ele vai vir entre vogais, né? Ele vai vir entre vogais, aqui, ó, também. E ele vai vir entre uma consoante nasalada, né? O meu fonema nasal N, e entre uma vogal. Que tá aí os exemplos e entre outros também que a gente tem. Vamos ver essas observações aqui. O S entre duas vogais tem sempre som da letra Z. Por exemplo, casa, mesa e etc. Então, essa regra é básica. Sempre entre duas vogais, o S tem som de Z. E o S no início tem sempre som de dois S's. Por exemplo, sílaba, sapato, sossego e etc. Agora vamos para a letra Z. O uso das letras Z e as suas respectivas regras, circunstâncias de uso. Voltando aqui, ó. Olha a palavra uso. Uso. Tenho duas vogais, grafei com... Vou só observar aqui para vocês. Olha aqui para vocês verem. A palavra uso. O que eu tenho? Eu tenho duas vogais, certo? Eu tenho duas vogais e entre elas eu tenho o S com som de Z, certo? Olha aí a minha regra sendo feita, ok, minha gente? Vamos ver aqui, uso do Z. Palavras derivadas de uma primitiva em que a raiz existe. Exemplo, razão, razoável. Então, a palavra que a raiz, o radical, já seja grafada com Z, todas as palavras que se derivarem dessa palavra primitiva, dessa palavra raiz, desse radical, também vão ser grafadas com S. Razão, razoável. Nos sufixos es e esa, né, formadores de substantivos derivados de adjetivo. Por exemplo, pobre, pobreza. Nos sufixos isar, formadores de verbo. Exemplo, canal, canalizar, atual, atualizar. Então, quando eu vou formar esse verbo, colocar esse verbo no infinitivo, um substantivo formando um verbo, eu vou grafar esse sufixo com isar, com Z. Então, canal, canalizar, atualizar. Então, não se esqueçam que atualizar, né? Atualizar, embora tenha duas vogais, né? Olha aqui para vocês verem. Embora eu tenha aqui duas vogais, o que é que acontece? Eu vou grafar com Z. Por quê, pessoal? Porque eu vou formar um verbo a partir de um substantivo. A minha regra diz que eu vou utilizar o sufixo isar para eu formar essa palavra. No sufixo isa, indicador de ocupação feminina. Exemplo, sacerdotisa. Então, toda palavra, né? Toda palavra no sufixo isa, indicador de ocupação feminina. Por exemplo, sacerdotisa. Então, essa regrinha aqui é uma exceção, né? Sufixo isa, formando feminino, palavras femininas, eu não vou utilizar o S, certo? Não vou utilizar o Z. Aqui eu vou utilizar o S. Exemplo, adeusinho. Então, se for diminutivo, vai ter som de Z, mas eu vou utilizar o S. Certo, minha gente? Nos sufixos es e esa, formadores de substantivo, abstrato, feminino, a partir dos adjetivos. Insensato, insensatez. Olha o sufixo aí, ó, es. Mesquinho, mesquinhez. Estúpido, estupidez. Altiva, altivez. Vamos para o sufixo esa. Magro, magreza. Belo, beleza. Grande, grandeza. Palavra derivada de uma primitiva com Z. Exemplo, juízo.
A palavra primitiva já é com Z, então a derivada também vai ser grafada com Z. Essa regra é uma regra ortográfica para todas as palavras que eu tenho dificuldade, por exemplo, se é grafada com S ou Z. A palavra raiz, o radical, a palavra primitiva é grafada com Z, tudo que se derivar dessa palavra também eu vou grafar com Z. Ajuizar, felizardo, certo? Nos sufixos es e esa, formadores de substantivo, abstrato, feminino a partir de adjetivos. Insensatez, estupidez, beleza. No sufixo isar, formador de verbo a partir de substantivo. Hospitalizar, que vem de hospital, que é um substantivo. Então, hospitalizar é um verbo. Então, o que é que eu vou fazer? Grafo com Z. Atual, substantivo. Atualizar, verbo. Z. Humano, substantivo. Quando eu vou formar um verbo, fica como? Humanizar. Então, grafo com Z. Em verbos terminados em isir, onde o fonema é Z, né? Onde o fonema é Z. Ou seja, onde o som é Z. Por exemplo, produzir, produzo, deduzir, conduz, conduzir, certo? E etc. Aqui eu trouxe para vocês nesse esquema, para vocês darem uma olhadazinha, tudo que eu expliquei de forma resumida, né? O SOZ com sufixo inho, o SOZ com sufixo isar, ou isar com Z, isar com S, SOZ com sufixo es, esa, ou es e esa, né? E aqui tem os exemplos para vocês darem uma olhadazinha, certo? Dê uma olhada nesse gráficozinho que vocês vão entender bem direitinho, viu? Olha aqui. Agora aqui eu tenho umas atividades que vocês vão fazer hoje. De acordo com a explicação que eu trouxe para vocês nessa aula, vocês vão aqui fazer essas questões. Eu tenho aqui a primeira questão. Leia esse trecho de culinária relativo ao preparo da maçã do amor. Aí tem: misture todos os ingredientes e leve ao fogo até o melado dar o ponto de puxa mais firme. Depois que o melado estiver no ponto, passe as maçãs no melado e em seguida mergulhe-as em uma vasilha com água bem gelada e coloque em um tabuleiro de modo que o cabinho do palito fique para cima. Agora, identifique um erro colocado propositalmente pela autora desta atividade, referente à ortografia. Em seguida, reescreva a palavra de forma adequada. Então, nesse texto aqui, tem uma palavra que foi escrita de forma errada. E ela foi escrita propositalmente pela essa autora, justamente para nós identificar que palavra é essa e escrever aqui embaixo, certo? Então, procurem aí e eu vou ver depois se vocês conseguiram encontrar. Eu não vou falar para vocês, viu? Agora, na próxima aula, a gente vai corrigir essa questão aqui. Vamos ver. Aí eu tenho aqui: complete com a letra S ou a letra Z. Aí eu tenho rasura, eu tenho improviso, eu tenho riqueza, universo, arraso, azaleia, casa, vaso, quiser, azul, pousada. Vocês vão completar com S ou Z. Questão 3. Identifique os substantivos equivalentes a esses adjetivos. Aqui eu tenho adjetivos. Vocês vão colocar que substantivo é esse. Por exemplo, limpo, limpeza. Aí você vai grafar com S ou Z. Honrado, honroso. Belo, beleza. Leve, leveza. Franca, franqueza. Claro, clareza. Puro, pureza, né? Ausente, ausência. Vocês vão grafar essas palavras, certo? Marque a alternativa em que a palavra foi escrita corretamente. Então, todas essas palavras aí, uma delas foi grafada corretamente, né? Eu tenho aí 3 palavras erradas e uma correta. Análise, presilha, presilha, freguesia, escassez. Procurem a palavra e assinalem a que vocês acham que é correta, viu? E também tem essa. Observe as palavras em destaque na frase. Rosinha é com certeza uma beleza de menina. Aí vocês vão agora completar essas outras palavras com S ou Z. Eu tenho aí baronesa, certeza, freguesa, casa,
paralisado, riqueza, natureza, né? Sacerdotisa, realeza, camisa, risada e rosinha, certo? Aí eu tenho essa outra questão, analise, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, eu tenho aí uma dessas alternativas, todas as palavras estão grafadas corretamente. Vocês vão encontrar e vão assinalar para mim, certo? Próxima aula a gente vai fazer a correção dessas palavras. Partindo do pressuposto de que alguns verbos derivam de substantivos, siga o exemplo abaixo. Vocês agora vão formar, mais uma vez, né, verbos e substantivo. Quando eu tenho civil, civilizar, análise, analisar. Observe que civilizar foi grafado com Z. Então, essa regra vai servir para todas as outras palavras, certo? Se não formar verbo, substantivo, substantivo. Palavras substantivas, formadoras de verbos no infinitivo, sempre são grafadas com a letra Z, viu? Então, eu tenho análise, analisar, catálise, catalisar, pesquisa, pesquisar, aviso, avisar, paralisia, paralisar. Ainda em que, se tratando de derivação, atente-se ao modelo que segue e dê continuidade aos demais. Vamos lá. Vocês vão continuar. Viúvo, viuvez, lúcido, lucidez, surtez, altivez, pequenez, sensatez, insensatez e palidez. Certo? Honrado, honroso. Certo, pessoal? Então, façam essas questões, ok? De acordo com as explicações. Vocês vão agora desenvolver essas questões. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou à disposição, certo? E até a nossa próxima aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.